pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre fração, certo? Tenho certeza que vocês escutaram muito, né? Já estudaram muito sobre fração, representava na figurinha lá, né? Mas aqui a gente vai ver de outra forma, um pouquinho mais avançado, certo? Então aqui temos uma fração, 2/5, né? Que a gente lê 2 sobre 5 ou 2/5. A partir do 10 a gente chama, por exemplo, 2/11, 2/20 e assim por diante, né? A fração é composta de dois números, denominados numerador e denominador. O numerador sempre vai ser o de cima, o denominador sempre vai ser o de baixo. E essa característica é que dá aquela ideia, né, de parte do todo. A gente tem aqui o todo, né? O todo é o de baixo, que vai ser o 5. Então, o 5 é o todo. É como se eu dividisse alguma coisa em 5 partes. E a parte é o 2. Então, eu tenho duas partes do todo, que é 5. Então, por isso que vem a ideia parte do todo, certo? Aí, aqui a gente tem as diferentes representações dessa mesma fração, 2/5. A primeira representação é a fracionária, que eu botei aqui embaixo, né? Que não é a primeira, né? Mas a gente sabe que a representação fracionária é assim, é dessa estrutura, ok? Temos também a representação figurativa, que é aquela que você desenha a figurinha, pinta, né? Então eu dividi esse desenho lindo aqui, né, em 5 partes iguais, subitens que seja igual, e eu vou selecionar duas partes dela. Então eu tenho duas de 5, certo? Então essa é a representação figurativa, essa é a representação fracionária. Também temos a representação decimal, que é mostrar esse número de forma decimal. Então, eu vou pegar o 2 e vou dividir por 5 para encontrar o valor decimal dele, né? Não dá para dividir 2 por 5. O que é que faz? 0, né? Vou acrescentar 0, aqui e um 0 aqui. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Acabou a continha, né? Então, a representação decimal de 2 sobre 5 é 0,4, certo? Outra representação, a representação percentual. Essa vocês não estão habituados ainda não, a gente não estudou porcentagem, né? A gente vai estudar, mas vamos tentar representar ela aqui. Quando a gente está falando em valor percentual, é porcentagem, por 100. Então, a gente pega esse 0,4 aqui e multiplica por 100. Certo? Aí a gente começa, ó. 0 vezes 4, 0, 0. 0 vezes... Deixa eu fazer aqui um pouquinho mais para cima. Deixa eu apagar aqui, né? Que a gente já representou. Então, vai ficar 0,4 vezes 100. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 0, 0. Aí, ó. 0, 0, 4 e 0. 0 na frente não vai interferir em nada. Vírgula abaixo de vírgula, 0 após a vírgula também não vai definir nada. Então é a mesma coisa que 40. Então 0,4 é a mesma coisa que 40%. Ok, pessoal? Então aqui eu mostrei para vocês 4 tipos de representações. Figurativa, que é representando uma figura. Decimal, fracionária e percentual, para o mesmo valor, certo? Essas representações fracionárias, elas se encaixam no contexto do conjunto dos números racionais, que são aqueles números que podem ser compreendidos dessa forma ou em números decimal. Ok, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Agora a gente está aqui para falar sobre simplificação de frações. Como o próprio nome diz, a gente vai simplificar elas, deixar ela mais fácil, ou trazer ela para um número menor. Tudo que é um número menor deixa mais fácil para a gente operar. Então aqui, ó, 12 sobre 16 avos. Quero simplificar. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dividir, ó. Então vocês vão começar a divisão. Bora dividir aqui por 2. Então, se eu escolher, eu quero dividir por 2. Então, tanto eu vou dividir o 12 por 2, quanto o 16 por 2. Eu não posso dividir o 12 por 2 e o 16 por 3, certo? Não dá. Então, vamos lá, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 16 dividido por 2 dá 8.
Ainda dá para simplificar? Dá, certo? Então a gente vai lá, ó, dá para dividir por 2, certo? 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para simplificar? O 3 só dá para dividir por 3. E o 4 dá para dividir por 2. Eu posso dividir um por 3 e outro por 2? Não, né? Ou se eu dividir o de cima por 3, o de baixo também tem que ser por 3. O 4 não dá por 3. Então aqui ela chegou ao chamado fração irredutível. Aqui ela está mais fácil, né? 3 quartos é mais fácil do que resolver 12/16, certo? Ou eu poderia simplificar direto. Ó. Imagine que eu dividisse aqui 12 por 4 e 16 por 4. Certo? O que você achar mais fácil. Se você quiser ir de 2 em 2, vai. De 3 em 3. Ou direto de uma vez só, vai. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. É a mesma, chegou na mesma situação. Ok? Tanto pode ser em pequenas escalas como de uma vez só. Certo? Aqui, ó. 8 dividido por 10. 8 dividido por 10. Vamos dividir por 2? Então, aqui, ó. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Dá para dividir mais? O 4 dá para dividir por 2. Beleza. Mas o 5 dá por 2? Não. Mas o 4 dá para dividir por 4? Sim. Mas o 5 dá para dividir por 4? Não. Então, ela chegou ao chamado fração irredutível. Certo? Ela chegou no momento que eu não consigo mais simplificar ela. Trazer para uma fração mais simples. Então, a fração irredutível de 5 quartos. E elas vão ter o mesmo valor. Se eu dividir 8 por 10, vai dar 0,8. Vamos ver que isso daqui dá a mesma coisa, que elas são equivalentes, ou melhor, elas são iguais, né, não na característica, na representação, mas no seu valor. Se eu dividir, ó, 4 por 5, dá para dividir? Não, então 0,0. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, ela chegou no mesmo valor. Certo, pessoal? Continuando falando sobre frações, vamos falar aqui sobre fração de um número. Certo? Deixa eu só corrigir aqui, né? João comeu um quarto das cocadas do pote. Tinha 20 cocadas do pote. Ele comeu um quarto das 20 cocadas que tinha no pote. Quantas cocadas João comeu? O que é que eu vou fazer nessa operação, né? Então, eu vou pegar o número que eu tenho. Eu tinha 20 cocadas. Deixa eu fazer de vermelho. Tinha 20 cocadas. Só que João comeu o quê? Um quarto. Certo? Então, o que é que eu vou fazer nessa situação em que eu tenho a multiplicação de um número inteiro por uma fração? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar pelo numerador e vou dividir pelo denominador. 20 vezes 1 dá 20. 20 dividido por 4. E quanto é 20 dividido por 4? 5. Então, João comeu 5 cocadas. Se eu quiser saber quantas restou, só eu fazer, né? 20 menos 5, que é igual a 15. Então, toda vez que eu tiver uma fração multiplicando um número inteiro, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego o valor, né? Multiplico pelo numerador e divido pelo denominador. E aqui em operações das frações. Nesse instante a gente não falou sobre simplificar as frações, né? Agora é que vem o caso. Eu só posso operar com frações quando eu tenho denominadores iguais. Eu tenho denominadores iguais aqui nesse caso? Não. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu simplificar o 10 ele chega a 5, chega. Então eu vou simplificar para trazer para o mesmo denominador. Olha lá, ó. O 2 quintos eu vou repetir, o mais, né? E os 6 10avos eu vou simplificar. Vou dividir isso daqui por 2 e por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2, 5. Agora eu posso somar. E por que é que eu posso somar? Porque os denominadores estão iguais. E o que é que eu vou fazer? Ó? Presta bem atenção. Eu repito o denominador, certo? Eu repito o denominador e eu opero somente com o numerador. Nesse caso ele é o quê? Soma, então eu vou somar. 2 mais 3, 5.
certo? Isso daqui, logicamente, vai dar uma fração, vai dar um valor inteiro, né? 5 sobre 5 é igual a 1, certo? Então, a gente chegou. Quando eu somei essas duas frações, ela me deu 1, certo? Olha lá, na letra B. Na letra B, eu também posso simplificar para trazer para o mesmo denominador, certo? Então, aqui, ó, eu posso dividir por 3, né? Aqui também eu posso dividir por 3, então eu vou dividir tudo por 3 nesse caso, né? O 2 sobre 6 eu vou repetir, ok? E o 3/18 eu vou simplificar. 3 dividido por 3, 1. 18 dividido por 3, 6. Então, agora eu tenho frações, né, com denominadores iguais. Eu posso operar, ó. Então, eu repito o denominador, que é 6, e subtraio, né, que agora é a subtração, eu opero com o numerador. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Então, é igual a 1 sexto. Ok, pessoal? Vamos continuar falando sobre frações, agora só no caso de comparar frações, né? Por exemplo, eu quero saber quem é maior, 2 quintos ou 6 vinteavos. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente, você pode simplificar ou amplificar essa fração, né? Se você, por exemplo, eu poderia dividir o 20 por 2, né? E o 6 por 2. Mas aí ia dar 3 décimos, 3 dezavos, ou 3 décimos, né? E aí, também aí eu ia ter que simplificar de novo, não ia chegar. O que eu posso fazer? Eu posso amplificar também a fração. Nesse caso aqui, ó, 2 quintos, eu posso ampliar, né? Eu posso multiplicar o 5 por 4. Vocês vão saber por que eu vou multiplicar por 4. Aqui, ó. Vou multiplicar tudo por 4. Então, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8. Então, agora eu tenho 8 vinteavos e 6 vinteavos. Perceba que eu multipliquei por 5 porque era para chegar no 20 também, né? Porque agora eu tenho denominadores iguais. E quem é a maior fração nesse caso? Antes vocês poderiam pensar, né? Ah, essa é a maior. Mas perceba que quando a gente iguala, quem é que é a maior? Aqui vai ter o maior numerador. Então essa fração daqui, ela vai ser maior do que essa segunda fração, certo? Isso é comparar a fração. Ok? Aqui, ó. De um bolo, Pedro comeu 3 quintos e Maria comeu 1 décimo. Quanto restou? Quem comeu mais? Então, são duas perguntas, ok? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? O que a gente sabe, quem comeu mais? Comparar as frações. Então, eu tenho 1 décimo e tenho 3 quintos. Quem comeu mais? Vamos lá, ó. Eu consigo multiplicar essa fração para chegar nessa, não consigo? Então, eu vou multiplicar aqui por 2, certo? 1 décimo e 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 5 dá 10. Quem foi que comeu mais? Pedro ou Maria? Logicamente, foi quem comeu 3 quintos, que foi Pedro. Então, Pedro foi quem comeu mais nessa história, né? Aí ele pergunta, ó, quanto restou? Para eu saber quanto restou, lembre-se que sempre eu tenho que atingir 1. Como é que eu atinjo 1? Ó? 1C, 1 décimo, mais 6 décimos. Beleza? Se eu somar isso daqui, né, eu vou ter o que eles dois comeram, que é quanto? 10, repete-se o denominador e soma-se o numerador. 1 mais 6, 7. Então, eles comeram 7 décimos do bolo. E quanto é que falta para... Quanto foi que restou lá, né? Vamos dizer que o bolo tinha 10 fatias e eles comeram 7. Então, sobrou quantas? 3 décimos, certo? Então, o que falta, o que restou, né, foi 3 décimos. E por que restou? Quando eu somar 7 décimos mais 3 décimos, meu quadro está uma nojeira, né? Um desconcerto. Aqui, ó. Eu vou ter o quê? 10 décimo. E 10 dividido por 10 é a mesma coisa que 1, que é o todo, né? 1 é o todo, é o bolo. Então, a parte que restou, né, foi isso daqui, 3 décimos. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um abraço, certo? E boa atividade.